Existe um lugar no mundo onde o oceano parece engolir o tempo, onde o horizonte não é uma linha, é uma pergunta sem resposta, onde homens experientes, endurecidos por anos de mar aberto, olharam para as águas e sentiram algo que nenhuma carta náutica jamais conseguiu mapear: o medo puro de não compreender. Você está prestes a ouvir a história do MV Stellaris, um navio mercante de 180 metros com uma tripulação de 27 homens que partiu do porto de Miami numa tarde de outubro de 1978 e nunca mais foi visto. Não houve sobreviventes, não houve destroços, não houve sinal de socorro. Apenas o oceano, quieto e indiferente, como se o navio nunca tivesse existido. Esta não é apenas uma história sobre o Triângulo das Bermudas, é uma história sobre o que acontece com a mente humana quando a lógica falha, quando os instrumentos mentem, quando a realidade ao redor começa a se comportar de maneira diferente de tudo o que você aprendeu a conhecer. É uma história sobre o momento exato em que o medo nasce, não do perigo visível, mas do desconhecido absoluto. Era 14 de outubro de 1978. O porto de Miami brilhava sob um sol de fim de tarde, alaranjado e preguiçoso. O MV Stellaris estava carregado com um maquinário industrial destinado a Nassau, nas Bahamas, uma rota que a tripulação conhecia de cor. Eram profissionais, homens que haviam cruzado aquelas águas dezenas de vezes, que conheciam cada corrente, cada padrão climático, cada peculiaridade daquele trecho do Atlântico. O capitão era Henrik Larsen, 52 anos, norueguês de nascimento e do mar por vocação. 28 anos de comando em águas de todos os continentes, homem de poucas palavras e menos superstições. Certa vez, em entrevista a um jornal de Miami, Larsen dissera que não acreditava em fantasmas do oceano. O mar é físico, ele havia dito. Tem temperatura, pressão, corrente, tem lógica. Quem o respeita, sobrevive. A tripulação embarcou sem cerimônias. Os diários de bordo, recuperados parcialmente de registros em terra, mostram uma atmosfera de rotina. O imediato, James Carver, 38 anos, anotou às 17h47. Partida dentro do previsto, condições perfeitas, tripulação em bom estado. O céu estava limpo, o barômetro estável, o vento suave e favorável. Nada, absolutamente nada, indicava o que estava para acontecer. A rota planejada era direta, ao longo da costa da Flórida, cortando o Estreito das Flóridas até Nassau, uma travessia de menos de 200 milhas náuticas. Em condições normais, o Stellaris chegaria ao destino na manhã do dia seguinte. Era uma viagem tão familiar para aqueles homens quanto o trajeto de casa para o trabalho para qualquer um de nós. Mas naquela tarde, o Atlântico estava aguardando algo diferente. As primeiras horas foram exatamente como esperado. O Stellaris navegou com precisão, mantendo velocidade constante de 14 nós. As comunicações com a guarda costeira de Miami foram regulares e sem intercorrências. Às 21h15, o rádio-operador Eduardo Matos registrou: posição confirmada, tudo normal. Mas normal é uma palavra que depende de um ponto de referência. E por volta das 23 horas, aquele ponto de referência começou a se mover. O primeiro sinal foi a bússola. O imediato Carver notou que o instrumento oscilava levemente, não o bastante para ser um defeito óbvio, mas o suficiente para ser perturbador. Ele trocou para a bússola de reserva. A mesma oscilação. Consultou o GPS, que indicava uma posição coerente. Consultou as estrelas, que concordavam com os instrumentos. Então o problema era apenas mecânico, um defeito nos dois compasses simultaneamente? Improvável, mas possível.
Carver registrou a anomalia no diário de bordo e seguiu em frente. Era o que um profissional fazia. Por volta de meia-noite, o segundo sinal, a névoa. Ela chegou rápida demais. Quem já viveu em mar aberto sabe que a névoa tem seu próprio ritmo. Ela avança lentamente, como um animal cauteloso. Esta não. Esta surgiu em menos de 10 minutos, densa e estranha, de uma cor levemente verdeada que nenhum dos tripulantes mais antigos havia visto antes. Em minutos, a visibilidade caiu para menos de 30 metros. O capitão Larsen foi acordado. Ele subiu a ponte de comando, observou a névoa por um longo momento, segundo relatos posteriores de sobreviventes de navios próximos que captaram transmissões do Stellaris, e disse apenas: reduza a velocidade, mantenha o rumo. Mas manter o rumo estava ficando difícil. As bússolas agora giravam de maneira completamente errática. O GPS alternava entre leituras contraditórias. O rádio captava apenas estática, uma estática incomum, descrita pelo operador Matos como um som que parece respiração. A frase ficou registrada no último relatório de comunicação que o Stellaris enviou à Guarda Costeira de Miami, a 1h47 da madrugada de 15 de outubro. E então, às 1h23, o Stellaris enviou sua última mensagem. Eram apenas 4 palavras, cortadas abruptamente pelo silêncio. Não reconhecemos nossa posição. 4 palavras. Não reconhecemos nossa posição. Para entender o peso dessas palavras, é preciso entender o que significa para um marinheiro experiente perder a noção de onde está. Não estamos falando de um turista sem GPS numa cidade estrangeira. Estamos falando de profissionais treinados para orientação em condições extremas, com múltiplos sistemas de navegação redundantes, todos falhando ao mesmo tempo. O Dr. Martin Elias, psicólogo especializado em comportamento em situações de crise, passou anos estudando casos de tripulações em situações extremas. Ele descreve o que provavelmente aconteceu no Stellaris como desorientação cognitiva em espiral. Quando os instrumentos contradizem os sentidos e os sentidos contradizem a experiência, a mente humana entra em um estado de emergência que é, paradoxalmente, mais perigoso do que o próprio perigo físico. O cérebro precisa de coerência. Ele aceita o perigo. Ele pode trabalhar com o perigo. O que ele não consegue processar é a ausência de sentido. Quando a realidade ao redor se torna internamente contraditória, o sistema entra em colapso, não apenas emocional, mas cognitivo. A capacidade de tomar decisões racionais despenca. Imagine estar na ponte de um navio de 180 metros, no meio do oceano, na escuridão da madrugada. A névoa ao seu redor tem uma cor que você nunca viu. A bússola gira. O GPS diz que você está simultaneamente em 2 lugares diferentes. O rádio faz sons que parecem respiração. E você, com 28 anos de experiência, olha para os seus instrumentos e não consegue dizer onde está. Não é o medo do tubarão. Não é o medo da tempestade. É algo muito mais primitivo e muito mais devastador. É o medo de que a realidade em si tenha deixado de funcionar. Há registros de navios que passaram pela região do Triângulo das Bermudas em situações similares e sobreviveram, de tripulantes que descrevem aquele tipo específico de medo como uma presença, uma sensação de que algo enorme e completamente incompreensível os envolvia. Não ameaçador no sentido convencional, não como uma tempestade ou um recife, mas imenso e indiferente, como se o oceano tivesse decidido, por razões suas, simplesmente parar de obedecer às leis que os homens conheciam. Os pesquisadores que estudaram as últimas transmissões do Stellaris identificam nos registros de rádio, nas falas captadas por navios nas proximidades, na estática fragmentada, sinais de que a tripulação estava tentando manter a calma de maneira ativa.
Havia vozes repetindo procedimentos em voz alta. Havia alguém, provavelmente o capitão Larsen, dizendo num tom controlado, mas tenso: mantenham os postos, mantenham os postos. É o detalhe mais perturbador de toda a história. Não o desaparecimento em si, mas essa voz repetindo, numa névoa verde, bússolas girando, GPS em colapso: mantenham os postos. Como se a última defesa contra o abismo fosse simplesmente manter a forma, seguir o protocolo, agir como se a realidade ainda fizesse sentido. Às 1h23:40, o sinal do Stellaris desapareceu dos radares da Guarda Costeira de Miami. Não gradualmente, não com sinal de socorro, apenas de uma vez. Desapareceu. A Guarda Costeira tentou contato imediato. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Silêncio. Às 2h, iniciou-se o protocolo de busca e salvamento. 2 helicópteros e um navio de resgate foram despachados para a última posição conhecida do Stellaris. Eles encontraram o oceano, apenas o oceano. O Stellaris tinha 180 metros de comprimento, 25.000 toneladas de deslocamento, carregava maquinário pesado, combustível, suprimentos. Um navio desse porte não simplesmente some. Quando navios naufragam, deixam rastros, óleo, destroços, boias de emergência, coletes salva-vidas, os detritos inevitáveis de uma estrutura metálica que foi destruída. A física determina isso. A física não negocia. E ainda assim, nada. Nenhum óleo, nenhum destroço, nenhum colete. Como se o Stellaris tivesse sido apagado do oceano com a mesma eficiência com que se apaga um erro numa folha de papel. As buscas duraram 11 dias, cobriram uma área de mais de 150.000 km². Envolveram recursos da Guarda Costeira Americana, da Marinha das Bahamas e de 3 navios mercantes que alteraram suas rotas para auxiliar. Ao fim de 11 dias, o resultado era o mesmo que o resultado da primeira hora: absolutamente nada. O MV Stellaris e seus 27 tripulantes foram declarados desaparecidos em novembro de 1978. O caso permanece oficialmente não resolvido. Diversas teorias foram apresentadas ao longo dos anos. Falha catastrófica estrutural, improvável dado que navios dessa classe não implodem sem deixar vestígios. Sequestro, nenhum pedido de resgate jamais chegou. Fenômeno meteorológico extremo, o tempo na região estava estável. Explosão, nenhuma foi detectada. Bolsa de metano, teoria que explicaria o afundamento rápido, mas não a ausência total de destroços na superfície. A explicação mais honesta é também a mais desconfortável. Não sabemos o que aconteceu. E provavelmente nunca saberemos. O Triângulo das Bermudas não é, oficialmente, uma zona de perigo reconhecida pelas seguradoras marítimas internacionais. Estatisticamente, o número de desaparecimentos na região não supera significativamente a média de outras zonas de tráfego intenso no mundo. E ainda assim, o mito persiste, alimentado não apenas pelos casos como o do Stellaris, mas por algo mais profundo. Porque o que o Triângulo das Bermudas representa no imaginário humano não é o perigo, é a incompreensão, é a possibilidade de que existam lugares no mundo, talvez no universo, onde as regras que construímos para entender a realidade simplesmente não se aplicam, onde a física pode falhar, onde a lógica pode quebrar, onde um navio de 25.000 toneladas pode ser apagado do oceano sem deixar nenhuma evidência de sua existência. E é essa possibilidade que nos paralisa. Não o tubarão, não a tempestade, o desconhecido absoluto. O capitão Henrik Larsen repetiu: mantenham os postos, numa névoa esverdeada, com as bússolas girando e o GPS em colapso. Talvez seja a imagem mais humana dessa história inteira. Porque é o que fazemos, todos nós, diante do incompreensível. Tentamos manter os postos, tentamos seguir o protocolo, tentamos agir como se a realidade ainda fizesse sentido, mesmo quando tudo ao redor nos diz que ela parou de fazê-lo.
O Stellaris está no fundo do oceano, ou em algum lugar que não conseguimos mapear, ou simplesmente não está mais em lugar algum. Seus 27 tripulantes, homens com famílias, com histórias, com o cheiro do sal gravado na pele, se foram para um lugar que não tem endereço. E o oceano, imenso e indiferente, continua lá, quieto, esperando a próxima pergunta.